Shalom, shalom, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Agora com este quadro especial que estaremos abrindo do nosso podcast aqui da Sinagoga de Ponta Grossa. Agradecemos a participação de todas as pessoas que nos estavam acompanhando até agora, que nos deram força suficiente para ativar esse novo projeto que estaremos desenvolvendo a partir de hoje, né? Então, aproveitando de apresentar esse novo quadro aqui, o podcast Techuvá, né? Onde estaremos falando de diferentes temas, diferentes conceitos, diferentes questões do judaísmo, né? Mas enfocado também a parte do anuncita, do Bnei Anusim, né? Daquela pessoa que está tentando entrar nas suas raízes judaicas e que tem dúvidas, tem perguntas e muitas vezes essas perguntas também não são esclarecidas, né? Então esse é o objetivo principal do nosso podcast. Hoje, Baruch Hashem, teremos a oportunidade de discutir um tema que, se bem o nome do podcast, né, e acho que seja muito importante discutirmos a respeito do conceito da Techuvá, o conceito do retorno, né? Então, para discutir esse tema hoje, falarmos a respeito deste conceito, hoje me acompanha, junto comigo está o nosso presidente da comunidade de Ponta Grossa, o Benjamin Saitun. Shalom, shalom a todos, muita paz, muita alegria e muita fé no Eterno. Também hoje estamos acompanhados, especialmente aqui, com o Dr. Sérgio, ou Eliyahu Ben Israel, que também estará fazendo seus comentários a respeito deste tema de Techuvá. Shalom, uma boa noite. Espero poder contribuir, acrescentar alguma coisa, algum conhecimento, dividir com os presentes da mesa. Então, hoje falaremos a respeito disso. Antes de me apresentar também, aos que não me conhecem, né, eu sou Hanoch Ben David, o Hassan principal da comunidade de Ponta Grossa, e estaremos falando então a respeito desse conceito de Techuvá, né? Um conceito bem interessante, porque o próprio conceito de Techuvá é o caminho a trilhar pelo anuncita, né? Porque para entendermos a história do anuncita, sabemos que ele passou pela Inquisição, os seus antepassados passaram pela Inquisição, e a sua identidade, a sua religiosidade, né, a sua identidade judaica foi sendo esquecida ao tempo. Com o tempo, o processo de encriptar o judaísmo, né, o que nós conhecemos atualmente como ser criptojudaico, ter costumes dentro da família, dentro da cultura, nós vemos isso muito aqui no Nordeste do Brasil, né? Existem muitos costumes, muitas questões que as famílias praticam, não sabem de onde vejo essas práticas, mas que são uma lembrança, um encriptamento, ou seja, uma forma de conservar ainda, que perdemos a nossa identidade, de conservar ainda o nosso judaísmo, né? Então estaremos falando a respeito desse conceito de Techuvá para o Bnei Anusim, né? E importante destacar primeiro o conceito, né? O que significa a palavra Techuvá, né? Techuvá no hebraico vem do mesmo conceito no português, né? Seria a tradução literal de retorno, né? Mas é interessante que no hebraico atual, né? No hebraico que é falado em Israel atualmente, né? A palavra Techuvá, né, também pode significar resposta, né? Então, quando você faz uma pergunta em Israel, né, pergunta em hebraico é she'elah, né? Quando você faz uma pergunta no hebraico, né, você recebe uma teshuvah, um retorno, né, uma resposta, né? Então, mas para o conceito bíblico, né, o conceito da Torá, o conceito do judaísmo, né, que temos da teshuvah é o caminho daquela pessoa que cometeu uma verá, cometeu um pecado, cometeu um erro, né? E ele se dispõe a saldar essa dívida, né? Tirar esse problema que ele criou no mundo físico e no mundo espiritual. Ele se propôs a fazer uma reconstrução, né? A restaurar isso que ele quebrou. Ele se dispõe a retornar isso, né? Dar uma troca por aquilo que ele fez de errado. Bom, existe uma coisa que eu chamo, por experiência própria, tá? Eu chamo de alma judaica. Existe um clamor interno em mim. Existiu sempre houve esse clamor interno de que eu venho do catolicismo, né? Todos aqueles rituais católicos e tal, vem daí. Mas eu nunca aceitei aquilo, nunca
aquilo nunca me satisfez, aquilo pelo contrário, eu olhava aqueles santos ali, tudo com aquelas caras de vou morrer, vou chorar e tal. Então aquilo me dava uma angústia terrível, sempre me deu, e eu abandonei, né? Abandonei, na época de adolescência, eu abandonei aquilo, que aquilo não me fazia bem. Bom, quando sempre me vinha à mente o eterno, não santo, não aqueles santos, né? Porque na realidade apenas o eterno é santo, aquele negócio de santos, aquilo é fake. Então me vinha à cabeça sempre o eterno, tanto que a partir de um determinado, mais de uns 30 anos atrás, mais ou menos, eu comecei a fazer as minhas orações em casa. Eu inventava as orações, porque a falta de conhecimento leva a pessoa a criar coisas. Eu não conhecia, não tinha acesso ao judaísmo, né? Então, eu inventava as orações a Deus, apenas e tão somente a Deus. Inventava na minha cabeça. Isso aí, eu chamo isso de o espírito judaico. Eu sempre tive isso, eu sempre tive esse espírito judaico. E eu fui reconhecido, com certeza, eu tenho certeza disso. O Eterno, ele reconheceu isso, eu acho que ele achou isso bonito, eu penso que ele achou isso bonito, tanto que eu tenho uma história interessante. Eu trabalhei fora do Brasil muito tempo, depois que retornei, a empresa gostou do meu trabalho e me chamou para trabalhar, era em Macaé. Eu venho do Rio de Janeiro, quer dizer, eu nasci em Parnaíba, no Piauí, mas me criei no Rio de Janeiro. Então, quando voltei do exterior, a empresa me chamou para fazer o serviço em Macaé. E estava lá em Macaé, a empresa teve problemas com o seu cliente, um cliente muito grande, e o cliente parou de pagar, então eu acabei saindo daquela empresa. A empresa não tinha mais como pagar a minha equipe, mandou a gente embora e tal. E eu, querendo trabalhar, vim para Ponta Grossa. Olha que coisa interessante, o único lugar no Brasil onde havia, na época, uma sinagoga que aceitava alguém que não tem mãe judia, é a sinagoga de Ponta Grossa. Era a única, não havia outra. E o que aconteceu? Eu acabei vendo assim um YouTube lá, falando a respeito. Eu fiquei nervoso quando eu vi aquilo a primeira vez, eu fiquei tenso, eu fiquei com medo. 2 semanas depois eu vi novamente, eu falei, não, agora eu tenho que... Aí entrei em contato. Bom, a partir dali eu comecei a frequentar, mas aí é outra história. O fato é o seguinte, o Eterno, ele vai colocar você num funil. Esse funil, ele vai despejar você onde ele quiser que você esteja. Ele fez assim comigo. Ele faz assim com todo mundo. Hanor, ele vem da Venezuela. Onde é que ele veio morar? Ele veio morar por coincidência. Olha só como é que o Eterno coloca você onde ele quer. Ele coloca você num funil e joga você onde quer. Onde é que, quando ele veio da Venezuela fugido, né? Porque muita gente veio de lá, fugido. Onde é que ele veio morar? Na rua onde tem a nossa sinagoga, especificamente na mesma rua, 2 quarteirões de distância. Agora você vê a força, o poder e a grandeza do Eterno de fazer o projeto dele acontecer. Eu não tenho a mínima dúvida de que o projeto de Techuvá, desse imenso Brasil, dessa imensa quantidade de pessoas de origem judaica que nasceram no Brasil sob uma égide de idolatria, né? Eu não tenho dúvida, mínima dúvida, de que essas pessoas vão pouco a pouco sendo chamadas, vindo e vindo. E o trabalho que eu faço diariamente um podcast, mas o trabalho que eu faço, eu não faço para mim e não faço para hoje, eu faço para todo mundo daqui a 50 anos. Ou seja, eu tenho certeza que daqui a 50 anos o movimento Anuncita vai ser uma potência, vai ser uma força muito grande no nosso Brasil, defendendo Israel, defendendo
adoração, o amor e o temor ao eterno. Sim. Eu tenho certeza que daqui a 50 anos eu não vou ver. Eu sei que eu não vou ver, mas eu tenho certeza que isso vai acontecer. É a mesma coisa, eu não estou querendo me comparar não, mas Abraão, quando o Eterno prometeu a ele que a semente dele seria como as estrelas do céu, como a areia do mar, ele não sabia, ele não viu, mas ele sabia que ia acontecer. Sim. É a mesma coisa. Eu não estou querendo me comparar, por favor, ao nosso patriarca Abraão, não estou. Mas eu sei que isso vai acontecer. Eu sei porque ele já me deu tanta pista de que isso vai acontecer. Sim. É isso aí. E é muito interessante porque o senhor trouxe um conceito bem interessante, que é o conceito da techuvá generacional, né? Ou seja, porque existe o conceito da techuvá pessoal, né? Aquela pessoa que comete um erro, comete uma verá, comete um pecado, né? Ele tem um processo. No judaísmo o estándar é de 4 passos, né? O primeiro passo que ele reconhece o erro, o segundo passo que ele se deixa de se culpar pelo erro, o terceiro passo que é o reconhecimento verbal, ou seja, falar, como se chama, declarar, confessar o erro, e o quarto que é não voltar a errar, né? não voltar a cair nesse primeiro passo, né? De ter que fazer os 3 passos anteriores de novo, né? Então são os 4 passos tradicionais, o mais estándar dentro do que reconhece o judaísmo, né? Mas também existe a techuvá generacional, né? Que os filhos, né, têm a oportunidade de fazer techuvá pelos pais, pelos avós e por gerações que estão atrás deles, por qualquer tipo de haverá que tinha cometido aquela família, né? Que é o próprio caso que o Senhor falava de Abraão Avinu, né? Era o que ia falar depois de que o Senhor falasse, né? Mas como o Senhor trouxe, né, vou pegar o gancho, né? Abraão Avinu, ele nasceu 7 gerações depois do Mabu, né? Da destruição, a primeira destruição do mundo, onde sobreviveram só Noé e seus descendentes, né? Os seus filhos os filhos desses filhos, né? Então, uma geração que voltou a repovoar a terra, né? Mas que ainda parecia que não esqueceu de todas as coisas más que as gerações que sofreram o decreto do Mabu tinham aprendido e tinham feito, né? Então Abraão Avinu, ele foi aquela pessoa que conseguiu, por um momento, ele conseguiu trazer de novo uma conexão pura, um desejo sincero de entrar em contato com o sagrado, e ele conseguiu trazer techuvá por muitas gerações que estavam antes dele, né? Esse desejo, né, de estar próximo ao sagrado, né, que é o conceito da techuvá, né? Porque um conceito interessante dentro do que o conceito de techuvá significa é que só o ser humano pode cumprir com esse conceito de techuvá. Os anjos não, porque os anjos eles foram criados sem livre-arbítrio, e quando eles recebem uma ordem, a ordem falada, ordem cumprida, para eles é assim. O que foi ordenado é ordem, e eles fazem, não tem um outro jeito, né? Eles não tem como falar, não, mas é melhor fazer desse jeito aqui, ou não será melhor fazer depois ou antes, né? Eles não têm esse critério de falar, pode ser melhor, pode ser pior. Quando o sagrado fala para eles fazer uma questão, eles fazem imediatamente, né? De acordo com as palavras do sagrado. Então eles não têm um conceito de techuvá, não aplica para eles, porque eles não cometem erros, né? Eles foram criados para cumprir as questões de forma imediata e sem critério, ou seja, sem ter a oportunidade de reclamar e aquelas questões, né? Sem uma questão crítica, né? O ser humano não. O ser humano foi criado com livre-arbítrio, ele recebe as ordens também, às vezes parecidas que os próprios anjos, né? E nós, na nossa astúcia, às vezes queremos mudar essas ordens e acabamos errando nesse caminho, né? Mas é bonito que o sagrado nos dá a oportunidade de acessar esse momento de techuvá, de termos a oportunidade de retornar a ele, né? Ainda porque, ou seja, muitas vezes a pessoa que comete uma verá, a pessoa que comete um pecado e recebe o decreto negativo pelo pecado que ele cometeu, muitas vezes a pessoa fala, mas Deus está longe de mim, Deus se afastou de mim. Então, mas não é assim. Deus não se afastou de você. Quem se afastou de Deus foi você mesmo, né? Então, quem precisa fazer o retorno não é o sagrado, né? Quem precisa fazer o retorno somos nós.
né? Por isso é importante ter claros esses passos, essas questões de como acessarmos a Teshuvah, né? De como entrarmos em essa dimensão onde podemos voltar a nos encontrar mais uma vez com o amor e com o carinho do sagrado, né? Porque o sagrado ama toda a sua criação. Esse é um problema que muitas vezes as pessoas não entendem ou não conseguem, sobretudo nesta nova geração, né? Não conseguem entender, né? Quando o sagrado criou o mundo, quando ele fez toda a criação, né? O desejo do sagrado era que tudo funcionasse da forma em que ele tinha planejado no começo, né? Que tudo fosse ótimo, que tudo fosse bom, que tudo fosse doce, que tudo fosse do jeito que ele tinha planejado, né? Como quando falava, cada vez que finalizava um dia da criação, ele falava: e viu Elohim, viu Deus, que o que ele tinha feito era bom, né? Então, nós, nesse caminho de errarmos, acabamos nos afastando dele, mas ainda assim, na sua misericórdia, no desejo que ele tem de estar perto de nós, ele nos dá a oportunidade de fazer tikkun, né? De conseguir retornar a ele através dos nossos próprios atos, né? Então é o desejo de todos nós que tenhamos essa oportunidade. E para isso nós temos um midrash muito clássico, né? Que os próprios rabinos eles falam que o mundo no começo, né? Vamos falar do mundo espiritual, né? Ele era como uma ponte, uma grande ponte, né? Quando o homem, Adão Arishon, o primeiro homem, ele quebrou o mandamento de não consumir o fruto do conhecimento do bem e do mal, ele quebrou essa ponte. E essa ponte ficou em pedaços, né? Então o trabalho de todos os descendentes de Adão Arishon, do primeiro homem, é ir pegando esses pedaços e ir reconstruindo essa ponte, ir fazendo esse trabalho de reconstrução, de restauração, né? De ir aos poucos criando essa ponte. Por quê? Essa ponte aonde nos levava, né? Essa ponte nos levava do mundo físico ao mundo onde está o sagrado se mexe, né? Nós não conseguimos entrar em contato direto com o sagrado porque nenhum ser humano consegue enxergar, ver o sagrado e sobreviver, né? Mas ainda assim o sagrado tem a misericórdia de se apresentar ao ser humano em algumas manifestações, né? Manifestações espirituais através da própria Torá, né? Através do Dabar, da palavra que ele mesmo utiliza através do hebraico, né? Então quando a pessoa consegue trilhar esse caminho, consegue pegar um pedaço dessa ponte que foi quebrada e colocar de novo para ter mais espaço para estar próximo do sagrado, nós chegamos a esse conceito realmente de Teshuvah, né? E o Bnei Anusim, ou seja, você que nos acompanha do outro lado, né, o Anusita, aquela pessoa que está tentando ter contato com isso, também tem acesso a isso, né? Porque se bem o conceito da Teshuvah é um conceito judaico, né? Igual para todos os seres humanos e para todo o universo, né? Tem esse conceito de Teshuvah também. Por quê? Porque vem aquela pergunta, mas Abraham Avinu, o patriarca de todo o judaísmo dos Bnei Israel, ou seja, do povo de Israel, ele era judeu? Né? É a pergunta. Se fosse nos dias atuais e Abraham Avinu se apresentasse diante de um bedin, ou seja, de um tribunal de justiça judaico, né, religioso, ele não seria aceitado como um judeu, porque o pai e a mãe dele, sobretudo a mãe, né, a mãe dele não era judia, né, não era judia, ela não praticava essas questões, né, então automaticamente ele não seria tomado também como um judeu, né, mas ainda assim ele, na sua capacidade de entender o mundo, né, de ver que as coisas, como as coisas se movimentavam, né, ele entendeu que não era tão importante o reconhecimento das pessoas, né? Porque ele vivia em uma civilização que para esse momento era a civilização mais avançada da época, né? Que era a civilização mesopotâmica, falando português, né? A civilização mesopotâmica que tinha um avanço muito evoluído para o momento em que o mundo estava nessa época, né? E em todas as civilizações as aparências eram muito importantes, né? Então os sacerdotes que trabalhavam nos templos eram muito reconhecidos, eles eram os que mais tinham recursos e todas aquelas questões, né? E tinha o próprio Nimrod, o rei daquela época, né? Que era realmente para a civilização onde ele vivia, ele era um deus, né? Então Abraham Avinu, falam os sábios, né, no Midrash, que ele era filho de
um homem que era conselheiro desse rei, de Nimrod, era um servente direto do rei Nimrod, né? Então ele tinha acesso a essas questões também, ele teve a possibilidade de falar: eu vou me dar melhor na minha civilização aqui, com os meus luxos, com o melhor que tem da nossa civilização, eu posso estar tranquilo aqui se eu ficar de acordo com o que a minha geração está me mostrando que é o correto, né? Mas essa centelha que o próprio Benjamin Zaitun nos falava, que se acende e não tem como apagá-la, não tem como escondê-la, ou seja, não tem como tentar tampar a luz dessa centelha divina que o Sagrado nos entrega, não deixou ele quieto, sabe? Não deixou ele conforme com o que a sua geração e a sua civilização, que era mais avançada para a época, deu para ele. E ele tomou uma decisão, né? Se existe um Deus que todos sabem e consegue fazer que todas as coisas estejam na sua ordem, é esse Deus que eu vou seguir, né? E foi quando o Sagrado teve a oportunidade de se apresentar diante de Abraão Avinu, e ele recebeu aquela promessa que o Senhor falava, né? Que os seus descendentes herdariam uma terra onde ele esteve na terra, mas ele não teve a descendência, ele não conseguiu ver toda a descendência que herdaria essa terra, né? Que é o contrário de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu tinha a sua descendência, tinha o povo inteiro, né? Ele tinha todas as 12 tribos e todos os descendentes dessas 12 tribos, mas o que ele não teve foi a oportunidade de estar na terra, né? Então, mas os dois, nesse caso, Abraham e Moshe Rabbeinu, eles fizeram um tikkun, eles fizeram uma teshuvá por todas as gerações que estavam antes deles, né? Por todos aqueles que, de uma ou outra forma, ainda sendo judeus, ainda praticando estas questões, também ninguém é salvo de errar. O próprio Moshe Rabbeinu, que possivelmente seja o mais alto das personagens bíblicas, né? Do que nós conhecemos no judaísmo, o pai e mestre de todos os profetas, ele cometeu um erro e pelo erro ele não foi aceito para entrar na terra prometida, né? Então ninguém é salvo de errar. Mas o que nos compete, né, não é ficar no erro, não é ficar sofrendo pelo erro, não é levar esse erro pelo resto da vida, senão sabermos como retificar esse erro, como fazer o nosso retorno, né? Abraham Avinu, ele teve a sua oportunidade, como o Ranor falou, ele teve a sua oportunidade de viver de uma forma nababesca, de uma forma muito rica, com luxos e toda ordem de luxos que se podia esperar ter naquela época. O seu pai, ele era um fabricante de ídolos. Ele era um idólatra. Aliás, aquele povo todo era um povo idólatra. Mas Abraham Avinu, ele chegou à conclusão que não é possível que existam deuses da lua, do sol, das estrelas, Deus da água, Deus da lagartixa, lá o que seja, não importa, né? E que não haja um que seja acima de todos esses. E foi aí que ele teve a intuição, ele teve o estalo da sua vida, né? Foi a partir daí que o Eterno se revelou ao mundo. Foi a partir dele, a partir dessa conclusão fantástica de que o Eterno é aquele que está acima de tudo e acima de todos. Esse é o Eterno. É a esse, ao Deus único e verdadeiro, é a Ele que nós estamos fazendo o retorno. A Teshuvá, ela é uma obra, é uma ação individual. Ninguém vai fazer Teshuvá por você. Ninguém. É você quem vai fazer. Cada um vai fazer a sua Teshuvá como acha que deve ser feita, seguindo as orientações de Torá, fazendo as suas orações, obedecendo porque hoje nós não temos o templo, hoje nós temos as sinagogas. Sim. E nós temos os rabinos. O rabinato, ele determina como nós nos devemos portar para que as nossas orações, os nossos pedidos, os nossos reconhecimentos, as nossas gratidões ao Eterno, ela seja feita de forma adequada. É como
na nossa aliá, na nossa paraxá da semana passada, ele falou que nós temos que servir ao Eterno no lugar que Ele determinar. Ou seja, não somos nós que dizemos ao Eterno onde é que nós vamos fazer ou como nós vamos fazer, mas é Ele quem diz a nós. Através de quê? Através da Torá. Ele já disse tudo. Tudo que Ele tinha que dizer a nós está ali na Torá. Os sábios, os rabinos, são estudiosos fantásticos desse milagre que o Eterno deu para a humanidade. Não foi apenas para nós, foi para toda a humanidade. Sim. Então, esses sábios, esses estudiosos, esses rabinos, eles é como se a pessoa mastigasse aquele alimento mais complexo, né? Para que nós tivéssemos uma condição melhor de tomarmos aquela riqueza, tomarmos aquele alimento para nosso enriquecimento, para nosso desenvolvimento e crescimento espiritual. Então, a nossa techuvá, ela é dependente da nossa obediência. Sim. Nós não podemos fazer techuvá de qualquer maneira. Eu vou fazer techuvá. Não é assim. Por esse motivo, o judeu, ele tem de estudar mesmo. Ele não pode ser um autodidata, como eu fazia as minhas orações. Eu era um autodidata pela insatisfação, pelo desconhecimento. Eu fazia isso, mas hoje não mais, jamais faria isso de novo, se tivesse conhecimento. Mas eu fiz. Eu inventava as minhas orações ao Eterno. Como eu disse, nem a nenhum desses, entre aspas, santos, nem a nenhum desses ídolos, nada. Ao Eterno apenas e tão somente. Então, trazendo para o contexto um pouco histórico, né, disso que a gente começou aqui, falando sobre esse resgate, sobre quem são os anuncitas. Se Abraão foi chamado pelo Eterno para sair de Ur e até a terra prometida, a terra de Canaã, foi com família, foi com o que ele tinha, chegou na terra de Ur, desceu até o Egito, do Egito ele voltou, ele esteve vivendo lá, ele foi pai de Isaac, ele protagonizou a passagem onde o Eterno pediu o sacrifício de Isaac no Monte Moriá, e foi dissuadido, não faça. Isaac deu origem a Esaú e a Jacó. E Jacó teve 12 filhos. Dos 12 filhos de Jacó, José desceu para o Egito. José desce para o Egito, se torna do Egito vice-rei. Os outros irmãos de José voltam ao Egito e eles ficam no Egito. O Eterno manteve toda a descendência de Jacó no Egito. O Eterno tirou a descendência de Jacó do Egito sem que ficasse ninguém para trás. Eles vieram todos, eles andaram pelo deserto, eles chegaram às portas da terra, não entraram na terra, ficaram mais um tempo, se passou uma geração para que esse povo deixasse de ter uma alma escrava para poder entrar na terra prometida. Esse povo entrou, essa terra foi loteada, foram dadas para cada um desses descendentes de Jacó um pedaço. E aí vieram os juízes. Quando vieram os reis, veio Davi, aliás, veio Saul. Depois de Saul veio Davi, e depois de Davi veio Salomão. A descendência de Salomão cometeu erros terríveis. Sim. Desses erros terríveis da descendência de Salomão, parte dessa descendência foi dominada por povos vizinhos e uma parte importante de Israel foi dispersa. Dentro do judaísmo, se tem uma corrente que acredita em reencarnação. Sim. E essas almas que foram dispersas, o Eterno que trouxe essas almas do Egito, o Eterno que legou a terra, ele não ia deixar essas almas se perderem. Ou seja, a descendência de Jacó não se resume
a Judá, a Benjamim e a Levi. Uhum. Com Judá, Benjamim e Levi, não se faz Israel, não se faz descendência de Jacó. E essa descendência, o Eterno ia juntar. Isso é profetizado, o Eterno levará esse povo de volta. Como esse e isso que você... As tuas tendas serão alargadas. Que você relata agora, é muito possivelmente o Eterno. O Eterno vai chamar quem? Ele vai chamar essas almas de volta. Porque o Eterno traz essas almas todas as vezes. Ele dá vida para essas almas. Sim. O Eterno nos acorda de manhã, nos sopra a vida de novo todos os dias. Todos os dias. Certamente o relato do movimento anuncita nada mais deve ser do que isso. E é possível que isso aconteça em outros lugares do mundo. E Israel vai juntar não 3 tribos, mas vai juntar as 12 de novo. E são essas 12 tribos que vão trazer o Mashiach. Não serão 3 tribos a trazer Mashiach, mas são as 12. E isso será a conclusão. E o profeta disse que as tuas tendas serão alargadas. Eu gostaria, antes de seguir, né, que eu vou fazer umas perguntas aqui para o pessoal que nos acompanha do outro lado e também para os que estamos na mesa, né, a respeito desta mesma questão. Mas eu gostaria que o nosso Benjamin Zeitun, o nosso presidente, lesse um texto que ele trouxe a respeito da Teshuvá, né, um texto muito interessante para vocês entenderem o caminho que o anuncita recorreu e que terá que recorrer ainda para podermos chegar nesse ponto que o próprio Dr. Eliyahu nos está falando. Esse texto, eu escrevi ele porque eu estava angustiado, realmente angustiado, porque o anuncita, ele não é reconhecido como judeu. Isso aí, a mim, realmente, eu teria muita honra, seria uma honra que eu fosse reconhecido como judeu. Mas não é isso que vai me impedir de servir ao Eterno, não é mesmo? Eu sou descendente de alguém que eu não conheci, que eu não sei quem foi, mas que me permitiu viver. Então, eu escrevi assim: quem sou eu? Quem foi o pai do pai do pai do pai do meu pai? Por séculos, essa resposta era algo a ser mantido no limbo das trevas e na escuridão do inconsciente. Esta é a resposta que vinha há muito tempo, sendo sufocada em mim e em todo o meu povo. Essa resposta, se trazida à luz, era portadora da morte, para a manutenção da doutrina da fé, em nome da uniformização compulsória da crença, pois então, aquele que se negasse a seguir o curso caudaloso das suas determinações teria sua vida extinta por um pulso forte, cruel e covarde, a fogo e a ferro. Quantos milhares perderam suas vidas naquelas câmaras de tortura, atravessados pelos ferros das lanças dos inquisidores, ou incinerados pelas suas fogueiras, ou nos pogromos apoiados pela igreja? No entanto, ele escolheu viver e escapou daquele tão cruel destino. Naquele tempo, ele fez o que fez para que eu existisse no tempo presente. As opções de escolha à época eram a cruz ou a espada. Para fugir da morte pela espada, ele deveria escolher por se colocar sob os mandos da cruz, mas também isso lhe saiu muito caro. No mais das vezes, ele perdia tudo o que tinha, espoliado na partilha entre a igreja e o denunciante, restando-lhe tão somente a sua vida, presente do Eterno, pela qual ele lutou e defendeu com sucesso. Então, quem foi o pai do pai do pai do pai do meu pai? Ele foi um herói. Foi aquele que pagou com bens, propriedades, recursos duramente adquiridos e, o pior de tudo, com o afastamento compulsório do serviço do Eterno, com a consequente perda da proteção das suas asas, mas permitindo-se manter vivo, permitindo-me hoje a viver. Ele foi aquele que, obrigado a abraçar a idolatria, chorou a cada Shabat
o qual foi impedido de cumprir. Foi aquele que a cada Yom Kippur afogou a sua cama nas lágrimas do sofrimento, de viver sem exercer a sua adoração ao Eterno. Não há como agradecer o suficiente a Ele pela minha existência hoje. Não sei quem fostes, mas te amo e sou grato ao Eterno, que te consentiu viver em meio a tanta dor. Elevado foi o preço que Ele pagou para que eu, o filho do filho, do filho do filho de seu filho, pudesse estar vivo hoje. Shalom. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Muito emocionante o texto do nosso presidente, né? E a pergunta que surge depois de lermos esse texto, e de termos falado a respeito desse conceito da Teshuvah, é: será que esse pai do meu pai, do meu pai, do pai do meu pai, será que ele será esquecido? Será que seu nome será apagado das gerações dos descendentes de Israel, né? E é uma pergunta que se gera em todos nós, anuncitas, né? Todos os descendentes de aqueles que perderam a sua identidade, perderam a sua religiosidade, perderam o seu contato com a sua alma, foram proibidos de dar esse amor que a alma precisa, que não vem de nós, sino que vem do sagrado através do cumprimento dos mandamentos, né? Será que eles serão esquecidos? A pergunta vem porque parece que o nosso Benjamin Saitun fala é uma resposta dura para o anuncita, né? Que tenta entrar mais uma vez em contato com o judaísmo, com as suas raízes, com o que é sua neshama. Ele fala que é o correto e se encontra com as portas fechadas, né? E podemos utilizar um midrash, não um midrash, mas podemos utilizar a própria Torá para identificar qual que é o problema, né? O Bedin atual é representante de Moshe Rabbeinu, porque os Bedin, né, as casas de juízo, né, os tribunais religiosos rabínicos, né, receberam toda a semija, toda a tradição de geração em geração. Eles receberam essa tradição e são os guardiões dessa tradição. E eu, que conheço essa realidade, tanto do anuncita como do judeu, entendo o comportamento deles, né? É uma coisa importante para o unicita também entender, porque eles atuam assim, né? Eles são guardiães de todas aquelas coisas que os seus pais, o pai dos seus pais também sofreram, e que eles ainda se identificam com essas questões de forma direta, né? Então, como representantes de Moshe Rabbeinu, nós podemos utilizar o mesmo exemplo que foi levado ao tribunal do próprio Moshe Rabbeinu e que não pode ser resolvido por ele, que foi o caso das filhas de Zelofehad. Zelofehad era foi um homem que, quando o mandamento de Shabbat foi literalmente estabelecido na Torá, pelo sagrado, que foi um mandamento público, ou seja, porque lembremos que o sagrado falava para Moshe Rabbeinu saía da tenda e fazia uma assembleia pública para que todos escutassem o mandamento que o sagrado tinha falado para ele, né? Então, quando foi anunciado estes mandamentos do Shabbat, ao referente das Abot Melachot, dos trabalhos que não podem ser efetuados durante o Shabbat, este homem, nos falam os sábios, tem duas posições, né? Os que falam que este homem era rachá e ele foi imediatamente a quebrar o mandamento que tinha sido entregue para ele, né? E ele foi cortar lenha para sua casa durante o dia de Shabbat, né? Tem outros sábios que falam o seguinte, que este homem era muito justo, e ele falou o seguinte: precisa de um exemplo para o povo entender a gravidade de quebrar o Shabbat, para que muita gente não morra. Então eu vou quebrar o Shabbat e eu vou ser exemplo para eles, para que o povo não sofra pelos seus próprios atos e entenda a gravidade do assunto, né? Então você pode escolher qualquer das duas interpretações dos sábios, né? Mas o que corresponde para a própria Torá, que é literal, fala que esse homem foi e captou lenha, né? Ele foi recolher lenha para sua casa durante o Shabbat e ele foi levado ao tribunal de Moshe Rabbeinu, e a decisão foi a decisão do apedrejamento, sequilá, né? E
ele faleceu, né? Há um tempo depois, quando o povo estava prestes a entrar na terra, estavam aos limites da terra, as filhas deste homem, eram 3 filhas, se mal não me lembro, né? Se aproximaram de todas as instâncias dos tribunais, lembrando que existiam tribunais para 3, tribunais para 10, tribunais para 100, tribunais para 100, e assim ia, até chegar no máximo tribunal, que era o próprio Moshe Rabbeinu, né? Então, quando estas se apresentaram diante do Moshe Rabbeinu, porque nenhuma das outras instâncias tinham conseguido dar uma resposta certa para este homem, para estas mulheres, né? A pergunta, a enquete delas, a questão legal delas era: será que o nosso pai, será seu nome apagado da tribo dele e não terá mais descendência? Ou será que o sagrado terá benevolência com ele e deixará que seu nome se mantenha nas gerações dos descendentes de Israel, né? E o próprio Moshe Rabbeinu não soube responder. O único que sabe responder a respeito da Teshuvá, se é aceito ou não é aceito a Teshuvá, é o próprio sagrado. Não tem outra explicação, não tem outra resposta, né? Então, que nós também sejamos avaliados pelo sagrado e que a nossa inquieta de que todos esses, o pai do pai de meu pai e todos aqueles que estavam antes, que salvaram a sua vida tendo que cometer averot, tendo que cometer alguns erros, né? Que eles também tenham a oportunidade de serem lembrados como heróis, como o texto que o Senhor nos trouxe hoje, né? A respeito de todas as gerações que sofreram e que ainda estamos apenas estamos começando a ver realmente o que aconteceu e o que devemos fazer com isso, né? Que é muito mais importante que realmente nos deter a estudar a história. É muito importante, sim, porque aquela pessoa, aquele povo, aquela geração que não estuda a história está condenada a repeti-la, né? Mas ainda, né, os nossos atos sempre falarão mais fortes que as nossas palavras, né? Então, o nosso trabalho aqui na nossa sinagoga, nas nossas comunidades, e você particularmente, né, como falava o Benjamin Saitun, né, que a Teshuvá é uma questão pessoal, que se bem como eu falei também, é uma questão que pode atingir gerações para trás e gerações para frente, sempre será uma questão pessoal, né? No tribunal celestial sempre vai ser visto como uma questão pessoal, né? Então, você que está do outro lado tem que ter agora a pergunta: será que eu estou capacitado realmente? Será que este é o desejo da minha alma? Fazer esse caminho, trilhar esse caminho, ter a oportunidade de pegar uma pecinha pequena ou grande, ou a peça que for, de aquela ponte que foi falado no começo, e conseguir colocá-la de novo para que o caminho esteja mais perto, né? Que o sagrado esteja mais perto de nós, né? Então, é a pergunta que fica para todos os que nos estão acompanhando e os que estão na mesa, né? E acho o mais importante, mais uma vez, é a ação. Realmente que estas palavras que estão sendo faladas hoje tenham um produto, né? Porque os 4 passos da Teshuvá são 4 passos práticos. Não é uma questão só mental. Não é uma questão de eu falar: ah, não, eu pequei, está bem, não vou pecar mais, né? É uma questão que leva aos fatos. Por isso é que é necessário, um dos 4 passos é a confissão do pecado, né? Fazer algo com a boca, fazer algo com o corpo que demonstre que realmente a pessoa entendeu que o que fez estava errado e que não voltará a fazê-lo, né? Então, acho que esse é o que podemos falar, o que eu posso falar por enquanto, né? Não sei se tem mais alguma participação, alguma questão a respeito do que está sendo falado ainda. Dentro da Teshuvá, cumpridos esses passos, tem que se buscar o resgate. Sim. Se buscar o resgate quando esse erro, essa transgressão se refere a uma outra pessoa, deve-se buscar o perdão dessa pessoa, deve-se buscar o resgate, deve-se pedir esse perdão. Se essa transgressão foi contra o Eterno, deve-se buscar e se pedir ao Eterno perdão se a gente cometeu um erro contra Ele, contra as suas leis. E toda transgressão, ela nos tira a vida, ela nos diminui, nos
nos mata um pouquinho. E podemos ajudar a resgatar, melhorar a ganhar mais vida, podemos nos tornar, a partir daquela falha, pessoas melhores, agindo de forma melhor, fazendo tzedakah, fazendo caridade. Isso nos dá vida, isso nos ajuda a resgatar. Toda transgressão nos obriga, para superar essa transgressão, a se tornar melhores do que nós éramos antes de realizar essa transgressão. Seria uma coisa paradoxal, né? Quando você comete o erro, para você superar esse erro, você tem que se tornar melhor do que era antes daquele erro. E aí, quando se você conseguiu fazer isso, você cresceu. Não que a gente deva cometer erros para crescer, a gente deve crescer evitando os erros, mas uma vez que eles aconteçam, eles nos obrigam, nos impulsionam a se tornar mais altos, mais elevados, depois de ter cometido esse erro. Sim, é o caso do sistema imune, né? Da capacidade que temos de criar anticorpos, né? Então surge a pergunta, né? Não sei realmente quem possa, ou seja, não sou ninguém para falar a resposta certa, né? Mas a pergunta seria: quem é mais forte, né? A pessoa que sofreu o vírus e passou o vírus e agora tem os anticorpos para lutar contra esse vírus, ou aquele que não sofreu nunca do vírus que aconteceu, né? Então parece que a pessoa que nunca sofreu do vírus, o seu sistema imune é maior do que a pessoa que passou pelo vírus, né? Mas também aquela pessoa que tem anticorpos agora, ele desenvolveu, o seu corpo conhece esse inimigo, ele também tem uma capacidade a mais do que a pessoa que nunca passou por essa situação, né? Então o ser humano, ele não precisa errar, mas errar é uma oportunidade dele crescer também. Ou seja, aquele momento onde a pessoa se bate para fazer uma questão é a oportunidade que ele tem de criar uma resposta para esse problema, né? Só que tem pessoas que, ou seja, a geração atual, um dos problemas da nossa geração atual é que nos centramos mais no problema, nos focamos mais no problema que na solução, né? Ficamos falando dos problemas, ficamos nos queixando, sobretudo, e não existe uma resposta. Ou seja, não existe um passo além disso. Só ficamos, por isso que um dos 4 passos da Teshuvá é não carregar mais com o pecado. Ou seja, não ficar se fazendo do culpado pelo pecado. Porque a pessoa, para fazer uma Teshuvá Shelemá, ou seja, uma Teshuvá completa, ela precisa afastar esse pecado até a ideia do que ele fez, separá-la dele, né? Tem um ponto interessante. Uma pessoa falou o seguinte: os inteligentes, eles aprendem com o erro dos outros. Ele vê o outro fazendo o pecado, cometendo, e diz: o cara fez aquilo, eu não vou fazer. Então o inteligente, ele aprende com o erro dos outros. O limitado, ele aprende com os próprios erros. A pessoa tem que cometer um erro para poder aprender. Eu não vou mais fazer isso. E aqueles que são realmente ruins, nem com os seus erros aprendem. Ou seja, a pessoa vai errar hoje, vai errar amanhã, vai continuar errando. Não vai ter a consciência. Esses 4 passos, o primeiro passo é o reconhecimento do pecado, o reconhecimento. E a pessoa não tem nem sequer o reconhecimento e vai continuar pecando. Ou seja, vai colocar, como disse, vai colocar a sua vida em risco. É arriscado a pessoa fazer isso. Então, para encerrarmos o nosso quadro de hoje, do nosso podcast, né, nos aproximamos da festa de Rosh Hashanah. Já entramos no mês de Elul, né? E o chamado de atenção para o povo de Israel, sempre nesse mês de Elul, é fazer esses 3 pilares do Tikkun, né, da retificação, né, que é a Teshuvá, a Tefilá e a Tzedakah, né, que são os 3 pilares do Tikkun, do retorno, né? Então, que cada um de nós também tenha a oportunidade de se aproximar do sagrado através desses 3 pilares e que estemos prontos para esse momento de Rosh Hashanah, onde começa mais uma vez o ciclo anual de julgamento no Tribunal Celestial, né? Que sejamos todos achados certos e justos diante do sagrado, não só pelos nossos fatos, sino pelo nosso desejo de estarmos próximos a Ele, e também o desejo de que o nosso trabalho, os nossos feitos também sejam
Leshem Shamayim, em aras do céu, né? Que tenham esse sentimento real de estarmos fazendo uma coisa boa, não para recebermos nada a cambio, não para recebermos nenhuma coisa pelos nossos atos, sino pelo simples desejo de estarmos próximos de estas coisas, né? Então, agradeço a oportunidade de estar mais uma vez com vocês, a vocês que nos acompanham do lado. Agradeço ao Benjamin Saitun, né, nosso presidente, que nos esteve acompanhando nesse momento com as suas explanações, e também a sua literatura, né, os escritos do nosso Benjamin Saitun, e ao nosso doutor Eliyahu Ben Israel também, que deixou seus comentários, fez as suas posições muito claras, né, e que nos ajudou muito nesse processo aqui também da nossa transmissão, o nosso primeiro podcast, né? E a você que nos acompanha do outro lado também, o agradecimento é muito grande, que apoia o nosso projeto, que apoia nossas transmissões, que nos apoia deixando seu like, deixando seu comentário, compartilhando o link da transmissão e nos acompanhando, né? Que tenhamos também a oportunidade de estarmos juntos para este momento de Rosh Hashanah, e que este mês de Elul seja um mês de Berachot, né? De muitas bênçãos, e de que todo aquilo que o Sagrado nos quer entregar, que Ele possa entregar-nos através da nossa resposta, né? Lembrando que Teshuvah em hebraico atual é resposta, né? Então, que a nossa resposta seja de acordo com o que o Sagrado realmente requer de nós, né? Então, com isso, finalizamos o nosso quadro e desejamos a todos mais uma vez Shalom, Shalom, Lehitraot.